Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Bárbara Quino, membro da comissão organizadora. É um prazer organizar esse evento com meus colegas e contar com a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até o dia 14 de agosto, durante todo o dia, com o início das mesas às 10, às 14 e às 16 horas, e com conferências às 19 horas. Esse é um evento idealizado pela reitoria da UFSB e organizado pela PROGEAC, em parceria com a PROTIC, a PROEX, a PROAF, a PROPPG, com o apoio da PROPA e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Comissão de Ética dos Servidores e das apresentações estudantil e técnica em educação na organização da grade de programação. Iniciaremos em instantes a mesa Migrações, Identidades, Universidades, proposta pelo Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais. Essa mesa será mediada pela professora Cristiane Benatti, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do Suas Virgens Resposta. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-las através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pela mediadora aos convidados e convidadas ao final das apresentações. Importante, assinem a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição do vídeo no YouTube. Eu passo agora a palavra para a professora Cristiane, que fará a apresentação dos convidados e convidadas. Uma boa mesa. Bárbara, vocês me ouvem bem? Ok. Bom, boa tarde a todas e todos, a nossos convidados, né? A quem a gente só pode agradecer a disponibilidade, ou mais que isso, né? A boa vontade e alegria com que vocês aceitaram o convite de estar aqui conosco nesse momento de exceção, que exige de todos nós uma sensibilidade e um equilíbrio que não são fáceis de manter. Eu agradeço a PROGEAC pela oportunidade de trazer à comunidade acadêmica ufesbiana a conversa sobre um tema tão perene, tão caro às populações do planeta, desde sempre. E obrigada a quem está nos assistindo e chegou para participar. Uma das grandes razões, né, do Centro de Formação em Ciências Humanas e Sociais trazer essa mesa para o nosso seminário foi pensando que a questão migratória, ela desafia uma leitura interdisciplinar, né, porque dada a complexidade dessa temática, ela não pode ser exaurida por nenhum domínio científico isolado. O fenômeno migratório, ele é multifatorial e impõe debates nos domínios da geopolítica, sociologia, antropologia, economia, filosofia, linguagens, direito, história, ou seja, toda a grande área das ciências humanas e sociais. Eu espero que nosso momento de agora seja um ponto de partida dessa temática na nossa universidade. E os nossos convidados estão aqui, me honram demais, eu estou explodindo de felicidade de estar vendo esses três diante de mim. Eu vou começar com o professor Márcio Barbosa. Vou ler uma pequena introdução, né, da experiência do Márcio. Márcio Vinícius Barbosa é mestre em estudos literários e doutorado em estudos literários pela UFMG. Foi presidente por 2 mandatos da Federação Brasileira dos Professores de Francês, coordenou o curso de letras do Unicentro Newton Paiva, onde também foi o responsável pela editora Newton Paiva, em Belo Horizonte. É professor associado de Língua e Literatura Francesa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ocupa o cargo de secretário de Relações Internacionais. Foi secretário da Associação Brasileira de Educação Internacional, FOBAI, e diretor do Colégio de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais de Ensino Superior, SEGRIFES/ANDIFES. Márcio pesquisa a obra de Roland Barthes e atua em vários temas, né, e coordena o grupo de pesquisa Escritor Plural, : estudos pluridisciplinares da obra de Roland Barthes. Eu passo a palavra para o Márcio. Obrigado, Cristiane. Bom,
Em primeiro lugar, é preciso parabenizar a UFSB pela realização deste seminário. Ele entra no rol das manifestações afirmativas das universidades brasileiras, nesse cenário, infelizmente, adverso, no qual se converteu o nosso país. Eu agradeço à professora Cristiane pelo convite que me fez para participar desta mesa, e cumprimento os colegas Lúcia Barbosa e Tatiana Friedrich, com quem terei o prazer e a honra de dialogar nesta tarde sobre o tema proposto. Expresso aqui nesta mesa através de 3 palavras-chave: migrações, identidades e universidades. O meu papel aqui é muito mais o de abrir uma discussão com as colegas. Vocês vão ver na sequência das apresentações que elas têm experiências concretas nas universidades com relação à migração. Na UFRN, a minha universidade, nós ainda não estabelecemos uma política específica para o acolhimento de refugiados, por exemplo, mas o nosso trabalho de internacionalização é bastante voltado para esse acolhimento também. E aqui eu vou fazer algumas considerações de linha geral para iniciarmos essa conversa. Então, na tentativa de unir as 3 palavras dessa mesa, para dar um nome a essa intervenção que faço aqui, eu escolhi o título: É possível ser universitário e negar as migrações? Nesse título, a palavra identidade não está explícita, mas o conceito está presente na identidade que nos une neste seminário. Somos todos universitários. Mas esse é um título que logo se percebe também como uma espécie de pergunta retórica para nós que somos habitantes de um planeta redondo, mergulhado em um universo que está em movimento. Nesse sentido, é impossível simplesmente ser e negar as migrações. Pela óbvia razão pela qual não podemos negar o movimento. É essa noção que faz de tudo uma grande metonímia, incluindo migrações, identidades e universidades. Se pensamos apenas em nosso planeta redondo, das placas tectônicas às marés, das florestas que crescem e cobrem tudo, se ninguém as impede, evidentemente, até as águas da chuva, o ar e os animais todos, tudo está em movimento. O homem está em movimento até a mais ínfima de suas partículas. E é aqui que começam os nossos problemas. A movimentação dos homens ao redor do planeta é problemática porque está perpassada pela cultura e pela identidade. Desde a saída dos primeiros seres humanos da nossa ancestral África, e não podemos esquecer que é de lá que vem a humanidade, a movimentação dos homens pelo planeta constrói conhecimento, fortalece a resistência às variações de espaço e clima, mas também inventa a posse, a guerra, a diferença e a exclusão. A história está repleta de exemplos dos confrontos humanos e de nossa ação nem sempre amigável sobre o planeta e seus demais habitantes. Não é preciso elencá-los aqui, mas é preciso observar, infelizmente, a frequência com que os males se produzem, como com causas similares e soluções desgraçadamente similares também. Guerras, invasões, genocídios e até pandemias. Se a história ensina, nós não temos sido bons alunos. A nossa identidade universitária, por exemplo, começa a se construir ainda na Idade Média. O que pode parecer estranho, pois como uma instituição que desde a origem acolhe estrangeiros e busca fazer jus ao seu nome, universalizando o conhecimento, como é que ela pode surgir em um período que o preconceito renascentista julgava atrasado ou mesmo tenebroso? A universidade, por seu surgimento e sua persistência, num período em que a ciência era não só negada, como combatida, é a prova de que a diversidade pode dar bons frutos. Mas também não podemos nos iludir, pois as primeiras universidades logo são circunscritas em campi, cuja finalidade era simplesmente separar as pessoas estranhas à comunidade local, evitando assim os conflitos. Por isso, ao falarmos de migrações,
identidades e universidades, agora já como conceitos e não simplesmente palavras, precisamos ter em mente o conflito que cada um desses conceitos carrega em si e também nessa relação entre eles que aqui se tenta estabelecer. Para nos restringirmos ao caso brasileiro, as migrações são problemáticas desde o âmbito doméstico. Basta lembrar dos protestos em diversas cidades brasileiras contra as migrações internas de estudantes que passaram a se efetuar com a implantação do Enem-Sisu. Muito se repetia o bordão: vão tirar as vagas dos nossos filhos. Como se a esses filhos também não se oferecessem vagas em outras cidades. Entretanto, não se pode negar o ganho que esse sistema representa para que os próprios brasileiros conheçam melhor seu país, através não só da mudança de espaço, mas também do convívio com estudantes de outras partes. Assim como não se pode negar que muitos estudantes se sentem, por vezes, estrangeiros dentro de seu próprio país. Mas nisso eles não estão sozinhos. As migrações trazem pessoas de fora para o círculo de comunidades que, bem ou mal, funcionam com suas virtudes e seus vícios, mas entre conhecidos. Os de fora vêm desestabilizar essa situação e só são tolerados quando estão de passagem, como turistas, e alimentam a economia local. Quando se estabelecem por períodos mais longos, convém que ofereçam algo positivo à comunidade local. Por isso, os estrangeiros endinheirados e investidores têm aceitação quase instantânea. Enquanto os estudantes, que além de estarem de passagem, demandam cuidados e atenção, estes nem sempre são bem recebidos. O trabalho de acolhida de estrangeiros em uma universidade brasileira, portanto, exige a atenção da comunidade acadêmica às características da sociedade brasileira. Antes de nos perguntarmos em nossas políticas de internacionalização que estrangeiros queremos ou podemos receber, precisamos nos perguntar que estrangeiros estamos fabricando no Brasil. Sim, fabricamos nossos próprios estrangeiros a cada ato de exclusão. Estrangeiros não no sentido do viajante benfazejo que vem nos trazer notícias de outro mundo, como se vê, por exemplo, na tradição romântica. Falo no estrangeiro como elemento que exibe a diferença e que a impõe, e que, portanto, é visto como bárbaro e nocivo. É vergonhoso o tratamento que damos aos nossos brasileiros índios e pretos e pobres, e como esse tratamento ainda pode ser observado mesmo nas universidades. Depois de anos decorridos da implantação do sistema de cotas nas universidades, ainda temos uma oposição ferrenha da sociedade a qualquer ato de justiça que se faça em prol desses brasileiros, a ponto de vermos ontem mesmo, estarrecidos, uma juíza basear sua sentença por escrito na cor da pele do réu, uma institucionalização criminosa do racismo que precisa ser reparada com devido rigor. A esses alvos históricos de uma trágica exclusão, soma-se hoje, sempre com crescente importância nos debates, também a questão dos gêneros. Nós ainda negamos direitos a pessoas devido à sua sexualidade e ainda infringimos os direitos das mulheres. Esses estrangeiros que fabricamos têm nos dado, ao longo dos 500 anos de existência deste país, os maiores exemplos de resistência e resiliência. Por isso, a universidade não pode negar sua presença, sobretudo no momento em que ela mesma é atacada pela hipocrisia daqueles que insultam a ciência, mas dela se beneficiam no consumo de bens que lhes trazem conforto. Fabricamos, pois, estrangeiros dentro de nosso país, mas fabricamos também estrangeiros para exportação. É o que acontece com muitos dos alunos que foram agraciados com as criticadas bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, cujo objetivo era qualificar os quadros profissionais do país em áreas consideradas estratégicas, e que hoje emigram para outros países em busca de segurança, mas submetendo-se, muitas vezes, a funções inferiores à qualificação de que dispõem.
Fabricamos estrangeiros para o mundo. Em 2017, os estudos da ONU mostravam que, mesmo com a imigração de haitianos e venezuelanos para o Brasil, nosso país mais exportava do que recebia pessoas. Havia, então, 3 milhões de brasileiros no exterior, segundo a ONU, e entre 780 mil e 1 milhão de estrangeiros no Brasil. Naquele mesmo ano, ainda antes que se agravasse a crise política e econômica que vivemos, os vestibulares da Fundação Getúlio Vargas e da Unicamp propunham temas de redação que abordavam as migrações, a partir da ideia clássica de Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, onde ele declarava que a contribuição brasileira à humanidade era a cordialidade. Ora, se nos anos 1930, quando foi publicado o livro, já se podia questionar essa cordialidade pelo peso histórico do extermínio de índios e da escravidão no Brasil, hoje quase se pode afirmar que não há muita cordialidade nessas terras, ou, pelo menos, que não há muitos brasileiros cordiais, dada a cisão política em que nos encontramos, alimentada por posturas de ódio que refletem no tratamento dado às minorias. Se esta é a nossa história como promotores de exclusão, fabricantes de estrangeiros entre nós mesmos, como podemos ou como recebemos estrangeiros em nossas universidades? Em primeiro lugar, o Brasil não tem sido um destino atraente para estudantes ou pesquisadores estrangeiros. Temos, claro, muita mobilidade, uma mobilidade constante, maior ou menor ao sabor dos eventos políticos, econômicos e agora também sanitários. Desenvolvemos em nossas universidades projetos de pesquisa importantes com cooperação estrangeira, mas os números não impressionam. Ficamos bem situados nos rankings de universidades latino-americanas, mas nos rankings mundiais ainda amargamos uma classificação bastante desfavorável. Em uma análise que carece de aprofundamento, seria possível afirmar que nossas universidades insistem em uma concorrência baseada em critérios que lhes são desfavoráveis, pois estão estabelecidos segundo as práticas universitárias dos países desenvolvidos, em contextos em que, apesar de públicas, as instituições têm ampla relação com a iniciativa privada e dali tiram uma parte de seus investimentos em pesquisa. O mesmo não acontece com o nosso conceito de universidade pública, que dificulta esse relacionamento e que não cobra taxas de estudantes. A pergunta importante a se fazer é: por que competirmos ou buscarmos implantar esse mesmo modelo se nos próprios países desenvolvidos que o adotam, ele se mostra extremamente excludente? A essa pergunta se juntaria uma outra. Não seria melhor buscarmos uma outra via de institucionalização de nossas práticas universitárias, intensificando a cooperação Sul-Sul, e com isso fortalecendo soluções próprias para países e regiões que sofrem com os mesmos problemas socioeconômicos e ambientais que nos afligem? Esses questionamentos soam banais àqueles que veem nos países desenvolvidos o único norte possível, como se dali viesse a salvação. E é isso que determina, na maioria das vezes, qual o estrangeiro que queremos receber. Dependendo da origem e do prestígio da instituição parceira, o aluno ou pesquisador estrangeiro pode vir a receber um tratamento diferenciado em nossas comunidades acadêmico-científicas e encontrar um lugar bom ou ruim em nossa própria fábrica de estrangeiros. Tudo depende do projeto ou do programa a ser executado. As atividades que trazem investimento à instituição brasileira são, obviamente, bem aceitas na comunidade e, portanto, seus representantes serão merecedores da nossa cordialidade. Ao contrário, porém, os projetos e programas que demandam investimento de nosso parco orçamento caem muitas vezes no limbo das avaliações de mérito sujeitas à existência de recursos. E seus representantes, ainda que tratados também com cordialidade, não conseguem ser atendidos em todas as suas necessidades. Obviamente,
Haverá exemplos em nossas instituições que vão na direção contrária do que acabo de afirmar. Mas há também as reclamações de alunos e professores que se sentem excluídos em situações para eles cruciais. Em suma, uma universidade deve ser um lugar de encontro, de movimento, de acolhimento. Devemos ampliar nossa capacidade de percepção para as diferenças, para as identidades que compõem o espaço universitário. Sobretudo, acredito que este é o momento de evitarmos, a qualquer custo, que a hospitalidade se transforme em hostilidade. Eu termino aqui. Muito obrigado. Márcio, muito obrigada. Nós é que te agradecemos, viu? E você termina com uma pergunta que até doeu o coração. Bom, eu vou deixar as perguntas, tá? E os comentários para o final. Eu vou passar a palavra para a nossa segunda convidada, professora Lúcia Assunção Barbosa, queridíssima da UNB. Prazer, viu, Lúcia? Muito obrigada mais uma vez de você ter aceitado. Muito obrigada a você. A Lúcia é doutora em Estudos Portugueses, Brasileiros e da África Lusofônica pela Universidade Paris 8, fez estágio pós-doutoral na Federal do Ceará, com uma parte em Aveiro, é mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Unesp e licenciada em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal do Mato Grosso. É professora da UNB, onde leciona português para estrangeiros. É docente do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UNB e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Estadual do Mato Grosso. É pesquisadora da Rede de Pesquisa Internacional, eu não sei se fala RIDER, traduzindo, Rede Internacional de Estudos Românicos, é membro do Conselho Nacional de Imigrações e da Comissão Técnico-Científica do CELPE-BRAS. É coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refúgio, Acnur. Já atuou como professora visitante da Universidade Paris 8, e desde 2014 ela coordena o projeto de pesquisa Proacolher, Português e Língua de Acolhimento, na Universidade de Brasília, que, adianto para vocês, é um projeto maravilhoso e que tem sido referência em todo o país. Parabéns, Lúcia. Eu só queria dizer para as pessoas que estão assistindo que, na verdade, essa mesa ela foi criada com uma liberdade total, de que os da área, eles poderiam trazer a contribuição que achassem mais importante para o UFSB. Eu deixei claro que é um tema que eu estou tentando introduzir na universidade, tanto quanto ensino, pesquisa, extensão, evidente, principalmente, e é com você agora, Lúcia. Um abraço. Obrigada. Muito obrigada, Cristiane. Eu quero dar um grande, neste momento, né, boa tarde a todas as pessoas que estiverem nos ouvindo. Eu quero parabenizar a Universidade Federal do Sul da Bahia por esse evento, né, que eu considero arrojado, para debater temas tão importantes da nossa atualidade. Agradeço toda a equipe, não é, organizadora, que nos faz sentir muito à vontade para estar aqui. E a professora Cristiane, agradeço do fundo do coração o convite, que muito me honra, um convite generoso para estar nesta mesa, ao lado do professor Márcio, que eu já conhecia de um longo tempo, mas já conheço o professor Márcio, e a professora Tatiane, que tem sido uma grande parceira
do acolhimento de uma forma ampla, da forma mais ampla que a gente puder pensar o acolhimento. Então, Tatiane, Márcio, Cristiane, boa tarde a quem está nos ouvindo, nos seguindo. Bom, eu vou falar um pouco, contar um pouco, não é, do projeto, e eu peço desculpas a quem eventualmente já conheça, ou já tenha visto, tenha ouvido essa contação, né, dessa história do projeto, né, e também do o que ele produz, o que acabou acontecendo a partir da criação desse projeto, não é? Eu acho muito importante, né, o tema dessa mesa, porque a universidade, ela tem um papel fundamental, eu diria crucial mesmo, para a implantação, né, de políticas públicas, para a provocação de políticas públicas. Ela é o locus essencial, na minha perspectiva, né, para fazer essa provocação. E tem sido assim. Eu acho que a Universidade Brasileira tem cumprido esse papel, né, de forma bastante interessante, importante e pertinente, eu diria, né? Eu sou professora de português para estrangeiros, ou português como segunda língua, ou português como língua adicional, não é? Porque há várias nomeações, né? Nomenclaturas que se dá a essa, que a gente vem dando a essa especialidade do ensino da língua portuguesa. E eu comecei em 1994, na Universidade Federal de São Carlos, onde eu atuei por muitos anos, 18 anos, ensinando português para as pessoas que chegavam a São Carlos, seja para estudar, seja para fazer pesquisa, enfim. E foi lá que tudo começou, e eu nunca mais parei de trabalhar nessa área, e é uma área que me é muito cara e que merece um olhar também atento para a instauração de uma política pública importante, né, na minha perspectiva. Eu vou, então, falar um pouco desse projeto, né, ao qual a professora Cristiane fez referência, que é o Para Acolher, Português como Língua de Acolhimento, iniciado, né, cujas as primeiras ações se iniciaram em 2013. O projeto em si ele foi criado um ano depois, mas em 2013 as ações se iniciaram a partir da demanda, de uma demanda explícita de imigrantes, pessoas em situação de refúgio, que foram me procurar à época, quando eu coordenava o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros, na Universidade de Brasília. Eu fiquei muito surpresa, porque até então eu não havia me dado conta de que houvesse já em Brasília uma quantidade expressiva de pessoas imigrantes em situação de refúgio, solicitantes de refúgio, ou refugiados, refugiadas reconhecidas já, né? E me surpreendeu, então, né, essa demanda, e eu comecei a pensar em como atender essa demanda, porque os cursos existentes na Universidade de Brasília até então são cursos pagos, né? O Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros, ele é um grande projeto de extensão que atende principalmente a comunidade diplomática que está sediada em Brasília. Muito bem.
A partir dessa demanda, né, eu acho que é um pouco isso, é um pouco esse, ou é muito esse, né, o papel da universidade, eu comecei a ofertar cursos para atender essa demanda específica. Por quê? Porque eu também comecei a perceber que um curso destinado a diplomatas, com temáticas muito voltadas para essa comunidade, não temáticas e carga horária, né? Então, não atendia a demanda que chegava, que era uma demanda de cursos mais curtos, de cursos mais concentrados e, sobretudo, com temas de interesse dessa comunidade, ou né, desses demandantes desse tipo de ação. Muito bem. Eu comecei a agir juntamente com algumas parcerias de orientandos, orientandas, à época, que começaram a se interessar pela temática, e nós fomos, e começamos o curso. Né? Começamos o curso. Eu acho que a gente começa e vai arrumando, acertando. Olha, essa temática aqui não deu certo, não é bem isso, temos que fazer outro tipo de abordagem, essa carga horária assim, olha, precisamos talvez de pessoas que venham conversar com eles sobre empregos, empregabilidade, precisamos, e aí criamos oficinas, então nossos cursos, eles têm oficinas temáticas, né, ministradas por especialistas dessas áreas, podem ser oficinas voltadas para uma questão, às vezes, da língua mesmo, da cultura, mas pode ser ligada ao trabalho, pode ser ligada às questões culturais. Nós temos oficina de entonação, pronúncia, enfim, de diferentes temas. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o nosso encaminhamento de um curso, ele foi pautado pela observação, e eu diria com quase absoluta certeza, também como um processo de aprender a trabalhar com esse público, sobretudo pensando nas especificidades do grupo, nas demandas do grupo. Eu acho que esse é o nosso papel, e é muito importante nós olharmos, não é, como quem quer ver, não é, de perto as demandas do grupo. Bom, isso nos ensinou, não é, certamente, a perceber como então, ensinar e aprender nesta modalidade, ou com nesse contexto de imigração, que é um contexto muito, muito, muito diferente, para mim, pelo menos, de tudo que até então eu havia feito como professora de português para falantes de outras línguas. Eu fui, aos poucos, me aproximando do tema, das instituições instaladas em Brasília, que se ocupavam desses temas, que até então eu não conhecia. Um deles, as instituições, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refúgio, que é o Acnur. Fui me aproximando de pesquisadores, pesquisadoras que já vinham trabalhando com essa temática. Então, é todo um processo, né, de aprendizagem da gente também, um processo de abertura para aprender a trilhar esse novo caminho, né? Sobretudo pensando
neste público especialmente, que chegava ao Brasil e continua chegando, mas sobretudo em 2013, 2014, 2015, 2016, né? Um público majoritariamente negro, né? Africano, de origem africana, ou haitianos, né? Haitianas. Então, um público, como bem disse o professor que me antecedeu, um público nem sempre muito bem-vindo ao Brasil, não é? E nós sabemos que nós temos problemas nessa área quando nós pensamos em grupos negros, negras, né? E o que isso significa, né, em território brasileiro? Quais os significados a gente percebe com a chegada, né, desses grupos? Então, esse também é um passo importante para a gente olhar, interpretar, compreender e, sobretudo, alargar as nossas perspectivas. Não é? Simplesmente não simplificar. Eu acho que isso também é muito importante. O nosso projeto, então, ele se chama Proacolher, Português como Língua de Acolhimento. Esse nome não é por acaso, esse nome não foi pensado, né, só no Brasil, mas inicialmente ele foi um nome muito utilizado em Portugal, nessa nomenclatura de língua de acolhimento, porque o governo português, no começo dos anos 2000, implantou uma política pública de uma dimensão muito grande, que era justamente para acolher imigrantes que chegavam a Portugal naquele momento, que começaram a chegar naquele momento. Então, eu me inspirei nessa nomenclatura, acolhimento, não é? Então, Proacolher, Português como Língua de Acolhimento. Ocorre que, com o passar do tempo, nós fomos, então, a partir dessas observações e ações implantadas, fomos observando que português, então, como língua de acolhimento, é uma especialidade, e fomos, de uma certa forma, nomeando melhor, né, esse trabalho que a gente vem fazendo nesse tempo todo. A ponto de nós escrevermos no dicionário, sermos convidados, né, para escrever um verbete no dicionário de migrações internacionais, que é o primeiro dicionário da América do Sul, né, o primeiro dicionário crítico de migrações internacionais, e nós fomos convidados. Quando digo nós, fui eu e uma ex-orientanda minha, ex-doutoranda, para, então, escrevermos o verbete do que seria essa língua de acolhimento. Então, esse verbete foi publicado nesse dicionário em 2017. Eu não sei se eu terei se dá para todo mundo ver, né? A capa do dicionário é essa. Tá? E é um dicionário publicado pela editora da UNB. Desse tempo que nós iniciamos até semana passada, vou falar por quê, nós já atendemos mais de 2.000 pessoas. Por que até semana passada? Bom, porque neste semestre nós temos tido demandas por cursos à distância, naturalmente.
E nós ficamos bastante perturbados e perturbadas, porque até então a gente não havia dado um curso à distância, totalmente à distância. Mas arriscamos em ofertar, né, em atender essa demanda. E nós tivemos até o presente momento, 520 inscrições de Brasília, né, do Distrito Federal, e, juntamente, né, com várias outras inscrições de outros estados brasileiros. Então, nós temos um grupo enorme tendo aula nesse momento. Começamos nesta semana as aulas e temos gente do Brasil inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque há uma demanda, não é, para essa ação. E é uma demanda que ela tem uma urgência, vamos dizer assim, o atendimento dela tem uma urgência, porque essas pessoas, elas têm que agir nesse mundo ainda um pouco desconhecido, não é? Elas têm que falar, elas têm que trabalhar, elas têm que matricular crianças nas escolas, elas têm que, enfim, agir no mundo, nesse outro lugar. E para fazer essas ações, elas precisam dessa língua, não é? Então, esse número de inscritos diz muito para nós, mas diz mais quando pensamos em políticas públicas necessárias e urgentes para o atendimento dessa demanda. Não é? Muito bem. Os eixos do projeto ProAcolher são formação de professores, né? Porque, em princípio, a ideia é que as escolas acolham essa população, tenham políticas específicas para o atendimento dessa população, não é? Então, formação de professores para atuar com esse grupo, a formação linguístico-cultural mesmo, não é? Para atendimento desse grupo, o acolhimento de pais, mães, nas escolas, não é? Essa ainda tem sido uma etapa quase não explorada, né? Quase não alcançada e pouco debatida. Então, as crianças jovens, ingressam nas escolas e muitas vezes acabam abandonando ou caindo num silêncio absoluto, porque elas não veem sentido naquele local. Mas isto não seria um problema se o professor, a professora, não é, a escola, a instituição estivessem, de fato, preparadas para receber, para acolher essa criança, ou esse jovem, essa jovem, esse adolescente. Nós temos uma outra ação também nossa, muito especial, é o fortalecimento das mulheres imigrantes, num sentido amplo, que a gente está colocando aqui, que eu estou colocando aqui esse fortalecimento. Às vezes é só de ouvir, às vezes é de percepções, né, de que algo está acontecendo, de aproximações, né? E às vezes, muitas vezes, desse estabelecimento de confiança mútua, né? Quer dizer, as mulheres nesse cenário, as mulheres migrantes,
elas, com certeza, enfrentam mais dificuldades para o acesso a, não somente a essa formação linguístico-cultural, mas aos serviços em geral. Tanto é que agora, com o curso à distância, nós tivemos um número expressivo de mulheres matriculadas. Por quê? Porque elas disseram que elas poderão, então, fazer o curso e cuidar de outros afazeres, né, que elas, com os quais elas já estão comprometidas, geralmente afazeres domésticos. Então, nós temos essa, que é uma espécie de escuta sensível, né, às demandas das mulheres. Já tivemos um curso específico voltado só para mulheres, mas, infelizmente, não temos tido condições de atender plenamente essa população. Bom, alguém pode perguntar, mas escuta, essa coisa de língua de acolhimento não é algo muito meio romântico? Eu vou dizer que não é. Acolher não é romântico. Não tem nada de romantismo nisso. E vou ler, então, um trecho do que significa acolhimento, né? Língua de acolhimento. Quando falamos de língua de acolhimento, referimos-nos ao prisma emocional e subjetivo da aprendizagem dessa nova outra língua, sem perder de vista a relação conflituosa que se apresenta no contato inicial do imigrante com a sociedade acolhedora. Esse conflito é previsível, a julgar pela situação de tensão e de vulnerabilidade que, em geral, essas pessoas enfrentam quando chegam a um país estrangeiro, nem sempre com a intenção de nele permanecer. Essa é uma realidade também. Muitas vezes o Brasil é só um lugar de passagem. As pessoas vêm para cá, mas daqui elas vão para outros lugares. Sob esse ponto de vista, que esse conceito, língua de acolhimento, ele reconhece sentimentos de rejeição e até de descaso do aprendente, da aprendente, em relação à aquisição dessa nova língua, que não foi escolhida por ele ou por ela. Nessa perspectiva, ou a partir dela, língua de acolhimento propõe uma revisão sobre o papel do professor e a formação desse professor, dessa professora, que atua nesse contexto, porque esse profissional, essa profissional pode amenizar o conflito inicial entre o aprendente e essa nova língua, porque há um conflito aí. Ele pode também estabelecer as condições necessárias para que esse ou essa aprendente comece a olhar essa língua e a interpretá-la como um elemento de mediação entre essa pessoa que chega e essa sociedade que recebe. Desse modo, o professor, a professora, o planejamento, o material didático são fatores ou são matérias, né, importantes nesse processo de ensino e de aprendizagem dessa outra nova língua, nesse contexto conflituoso que né, que marca a imigração ou o refúgio. Então, nós temos um material específico também, nós criamos um material didático, e eu queria falar rapidamente, e aí a professora também me deu um toque, na hora que for acabar o meu tempo. Esse material, ele é um material que a gente chama de um material aberto, por quê? Ele não é fechado porque ele é um fator de
chamar atenção para algumas questões. Mas o professor, a professora tem, inclusive, a liberdade de começar pelo módulo, pelo assunto que a classe desejar. Então, nós temos, por exemplo, um módulo que é Vamos Começar, né? Que é logo no começo das aulas. Nós temos um que é, por exemplo, Prazer em Conhecer. Temos módulos sobre trabalho, moradia, cultura brasileira, culturas brasileiras, e é a sala de aula, a classe, o grupo, que vai determinar a sequência, porque é a partir da necessidade ou da vontade da maioria, né, em começar, por exemplo, pelo tema trabalho. Em geral, esse é o grande tema que tem chamado mais atenção do grupo, não é? Então, esse material ele é aberto nesse sentido. Ele não é um material que tenha que ser levado a ferro e fogo, vamos dizer assim, do começo até o final. O professor, a professora tem liberdade para inserir, para ampliar, né, o material, então, por isso ele é chamado de material aberto, nesse sentido, e também há uma relação muito importante, né, que é a participação dos aprendentes, das aprendentes que estão em sala de aula. Quem está ali pode, tem a possibilidade de escolher por onde começar. Então, esses são passos que a gente vem dando para acolher linguística e culturalmente esses grupos que chegam a Brasília, sobretudo. Neste momento, estamos fazendo isso por via remota e temos tido, então, vamos ter uma outra nova experiência. Eu estou à disposição para eventuais perguntas. Estamos aqui em Brasília, nós temos um site e temos uma página no Facebook. Agora temos uma página também no Instagram, @proacolher. É só vocês colocarem português, proacolher, português como língua de acolhimento, que as pessoas, vocês terão acesso imediatamente a essas bases, vamos dizer assim, essas informações. E dizer que, a partir desse ingresso, né, a esse novo, outro modo de ensinar e de aprender português, nós abrimos também possibilidades de orientação, de doutorados, mestrados, iniciação científica, enfim. É uma abertura muito grande, porque todos nós estamos aprendendo a acolher. Muito obrigada pela atenção e estou às ordens aí para perguntas e, enfim, participação do grupo. Obrigada. Nós é que agradecemos, Lúcia. Muito obrigada, viu? Nós vamos deixar as perguntas para o final, pode ser? Que aí eu faço um bloco só, tá? Perfeito, tá bem. Ok. Obrigada. Então, eu vou passar a palavra agora para nossa última convidada. Lúcia nos deu uma visão da área de linguagens e agora Tatiana da área do direito. Tatiana, para mim, também é uma surpresa hoje, é a primeira vez, né, Tatiana, que a gente se fala pessoalmente e trocamos ideias. Muito bem-vinda ao FSB. Eu vou tentar, gente, pronunciar o nome correto. Tatiana Sheila Frederich, eu acho. Ela é graduada em Direito pela UFPR, doutora em Direito pela mesma universidade e tem pós-doutorado na Universidade de Nova York. É professora associada da Federal do Paraná, líder do grupo de pesquisa no PSUL, Núcleo de Pesquisa em Direito Público do Mercosul,
participante do programa Política Migratória Universidade Brasileira, através do projeto Refúgio, Migrações e Hospitalidade. É membro do Conselho Científico do Instituto Romeu Felipe Bacelar e também é coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refúgio, ACNUR, da UFPR. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Internacional, atuando principalmente em Direito Internacional Público e Privado, Direitos Humanos, Mercosul e Integração Regional. Atualmente, faz pesquisa e atividade de extensão na temática da migração internacional e regional. A palavra é sua, Tatiana. Bom, boa tarde a todos e todas. Quero inicialmente agradecer a professora Cristine pelo convite que me foi formulado. Para mim é um grande prazer estar aqui, para a minha universidade também, a Universidade Federal do Paraná, sobretudo ao lado da professora Lúcia Barbosa, que é uma fonte de inspiração para nós, desde o início dos nossos trabalhos com os migrantes, quando começamos a oferecer aulas de português brasileiro para eles. Também fico muito feliz de conhecer o professor Márcio Barbosa, e já que eu sou a última aqui da nossa conversa, eu vou já passar imediatamente para as atividades que são realizadas na UFPR em relação a migrantes e refugiados. Nós trabalhamos com essa temática e com eles, a gente sempre fala, né, a gente não faz trabalho, né, para migrantes ou estuda a migração, mas nós estudamos com eles, né, e atuamos com eles, e a nossa inspiração está justamente na ideia que já foi falada aqui pelo professor Márcio, pela professora Lúcia, de que ser universitário hoje é impossível se você negar a migração, né? E a universidade, se ela tem que ser plural, se ela tem que ser diversa, aberta, ela precisa ser um reflexo da sociedade, e a nossa sociedade, ela é composta de imigrantes e refugiados, então, eles têm que ter um espaço dentro dessa universidade. Boaventura de Souza Santos diz que abrir-se ao outro é o sentido profundo da democratização da universidade. Então, esse abrir-se ao outro pressupõe também esse estranho, né, como diz Bauman, esse estranho que batem às nossas portas, né, esses migrantes e refugiados que nada mais são do que outros seres humanos como nós, mas que por uma série de fatores que são alheios à vontade deles mesmos, são refugiados, como diz Bauman, dessa bestialidade das guerras, dos despotismos e da brutalidade de uma existência vazia e sem perspectiva. Então, eles batem as portas dos outros, né? E aqueles que estão atrás das portas, principalmente do norte, muitas vezes o considera como esses estranhos. Então, é exatamente esse abrir-se ao outro, né? Acabar com esse estranhamento que é o nosso objetivo. Então, como a gente pode ver ali na tela, começando ali pelo centro, a nossa Cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela atua internamente através do Programa Política Migratória Universidade Brasileira. Esse programa começou através desse projeto mais à direita ali, Português Brasileiro para a Migração Humanitária, né, que é o PBMIH. Esse projeto, ele começou por uma demanda dos próprios migrantes, principalmente diante do grande fluxo de haitianos que havia aqui em Curitiba, e isso em 2013, e logo a universidade se reinventou e adotando já uma metodologia que é essa que a professora Lúcia propõe, né, como os discípulos que somos do trabalho dela, do trabalho dos autores portugueses, já passamos a adotar o português como língua de acolhimento com tudo que ela falou através desse projeto PBMIH. O que eu só acrescentaria, depois de tudo que a professora Lúcia falou com tanta propriedade, que são as atividades culturais, né, que a gente realiza durante essas aulas de português. Essas aulas acontecem nos sábados à tarde, né, porque foi horário solicitado pelos migrantes, e não só tem a aula com todas as temáticas que a professora falou, mas também a gente faz uma série de ações culturais, que são a literatura de refúgio, né, que está descrito ali nesse nosso organograma, que
São encontros que acontecem em teatros, em livrarias, em que os migrantes que fazem essas aulas, eles contam, leem passagens de poesia, de prosa dos seus países de origem, e depois também declamam em português, sendo que a tradução é um trabalho realizado, né, dentro das aulas. O Entre Laços, que é um projeto cuidado hoje pela professora Maria Gabriel, né, que coordena o PBMI externo, e que trabalha com mulheres que aprendem a bordar, e não fazem só bordado, mas se reúnem e trabalham em cima das suas próprias narrativas migratórias, seus medos, anseios, esperanças, e transformam, né, todos esses sentimentos em desenhos, que daí o pessoal do design, do curso de design, auxilia para transformar em bordados, e já também fazendo uma capacitação que pode ser transformado em quadros, agendas, enfim. Bom, além do português do PBMH, durante as aulas de português, lá em 2013, surgiram várias dúvidas jurídicas sobre documentação, sobre carteira de trabalho, direitos trabalhistas, e aí foi aí que nós fomos convidados a participar, e imediatamente nós aderimos e criamos o projeto Refúgio, Migração e Hospitalidade, então, que é do direito, e cujas atividades hoje são realizadas na Sala 28, como a gente é conhecido pelos migrantes, onde a gente faz assessoria jurídico-administrativa através de professores, principalmente dos alunos que são do direito, que são voluntários, que atuam lá nessa sala, que fica aberta, né, agora da pandemia está fechada, mas que normalmente fica aberta de manhã, de tarde, de noite, com um alto fluxo de pessoas que nos procuram solicitando esse apoio. Ali na Sala 28 a gente também tem um outro projeto, né, que é o MOVE, que são os movimentos migratórios e psicologia, porque também imediatamente a gente percebeu a necessidade de um auxílio psicológico, de uma atenção diferenciada para a saúde mental, né, um outro tipo de acolhimento que não é o linguístico, não é o jurídico, mas é o da psicologia, justamente para trabalhar, né, seus traumas, seus anseios, suas inquietudes, e prontamente a psico já veio trabalhar conosco. A gente ainda tem, continuando, o projeto Caminhos do SUS, em que o curso de medicina auxilia e dá orientações sobre as doenças tropicais, sobre né, a constituição do SUS, a ideia da saúde para o brasileiro, o que no Brasil, né, mas para o migrante, que também é um acesso de serviço público, né, universal. As questões de vacinação, não são todos os migrantes que conhecem essa sistemática, né, de uma vacinação coletiva, como acontece no Brasil. Então, nesse sentido de orientação que medicina atua conosco. A gente ainda tem os projetos de curso de capacitação digital, né, com o pessoal de ciência da computação, através do PET, né, hoje mesmo o PET está organizando cursos justamente para assessorar os migrantes nessa área de inclusão digital, né, que tomou proporções muito maiores agora nessa época de pandemia, então eles já estão organizando com a nossa equipe, a Tânia, cursos, né, para aprender a usar esse espaço educativo digital que agora tem se apresentado aí para todos. A gente ainda tem o curso de formação em História no Brasil, eles nos procuraram agora durante a pandemia também, eles sempre dão aulas de História do Brasil para os migrantes, que fazem as aulas de português, cursos das relações do país de origem, né, dessas pessoas com o Brasil, enfim, um enfoque né, da contextualização histórica. A gente ainda tem uma parceria grande com o Núcleo de Comunicação e Educação Popular, que é do curso de comunicação, pelo professor José Carlos Fernandes, e aí, desdobrando desses vários projetos, a gente tem inúmeros outros. A gente tem hoje atuando né, numa forma muito ativa, contundente, o projeto AMAR, que é a Aliança Mulher Migrante Apátrida e Refugiada, em que a gente trabalha o tema da violência de gênero. Nós temos vários casos, né, de mulheres que sofreram violências físicas pelos seus companheiros, inclusive agora, durante a pandemia, sentimos um aumento.
mas também que sofreram violência no sentido da lei da Maria da Penha, então, né, num conceito bastante amplo, mas também violências, assédio nos seus locais de trabalho, como consumidora em lojas, mercados, né, estabelecimentos comerciais, sofreram, né, várias ações ali indignas e de discriminação. Enfim, a gente tem atuado muito nesse projeto. A MAR, que a gente faz com a OAB Mulher, a Comissão dos Direitos da Mulher, fizemos com a Delegacia da Mulher aqui, porque várias vezes nós temos que atuar na delegacia, temos que fazer traduções lá dos boletins de ocorrência, né, em relação às mulheres que não conseguem ainda falar muito bem o português, e, enfim, são diversas atividades e isso tem demandado muito ultimamente. Bom, a gente ainda tem o projeto das publicações, a gente tem um livro que foi publicado pelo ACNUR chamado Refúgio e Hospitalidade, organizado pelo professor José Antônio Pérez Gidiel, né, que foi o coordenador da cátedra por 5 anos, né, e a quem eu sucedi, que é sempre um referencial muito importante para nós. As aulas de português, elas estão nessa publicação chamada Ressonância, a gente vai colocar o link ali no chat. É uma revista que traz, então, a metodologia dessas aulas de português, as fundamentações, né, teórica e práticas realizadas nessa aula, não é simplesmente chegar e dar, né, a aula de português. Temos a revista Tom, que é uma revista muito especial para a gente, que faz, a revista Tom é uma revista da universidade, mas tem um número que nos é muito caro, que é sobre refúgio, migração e esse nosso trabalho. Enfim, depois eu vou voltar a falar um pouquinho das publicações. Além disso, a gente ainda tem o nosso projeto Mutirão, né, dentro do projeto Mutirão, a gente tem o projeto Reconheço, em que a gente fez um acordo com o CONARE, e hoje a gente tem 140 mil pessoas esperando para fazer entrevista com o CONARE, para ver se vão conseguir ou não o status de refugiado no Brasil. Então, nós fizemos um acordo, ficamos 2 anos fazendo as entrevistas com o oficial de elegibilidade de forma online, né, justamente para adiantar essa fila enorme de pessoas esperando, e aí mais 2 anos a gente fez com mutirões presenciais. Então, um funcionário do CONARE, né, que é o Comitê Nacional de Refugiados do Ministério da Justiça, vem para Curitiba, e ali na sala 28 ele passa uma semana fazendo as entrevistas de manhã, de tarde e de noite, né. Com isso a gente não tem problema de absenteísmo, né, de pessoas perderem o link, por ser marcado com muita antecedência, enfim, a gente faz todo um controle, o funcionário faz as entrevistas, nós chegamos até a zerar a lista, a fila aqui de Curitiba, hoje ela já está enorme de novo, a gente tem que retomar, mas a pandemia realmente nos pegou um pouco de surpresa. A gente tem ainda o projeto Habito, em que a gente faz mutirões nas ocupações, onde há uma grande quantidade de imigrantes morando em Curitiba. Fizemos da 29 de março, fizemos um mutirão agora em Campo Magro, que é uma recente, enfim, onde a gente sabe que tem demandas dos próprios migrantes em relação à sua documentação, em relação à sua regularização fundiária. A gente ainda tem o projeto Alimento, né, que nesse momento a gente tem feito várias vaquinhas, arrecadação de cesta básica, arrecadação de material de higiene. Hoje a gente está com uma vaquinha para conseguir enxoval para mulheres migrantes grávidas, né, não era o nosso trabalho inicialmente, não fazia parte também essa questão, enfim, mais assistencialista, mas a pandemia trouxe essa nova realidade, a crise no Brasil, então, quem tem fome, tem pressa, a gente tem que também ajudá-los dessa forma. A gente tem o projeto Liberto, em que trabalhamos com encarcerados, migrantes refugiados, em que a gente faz revisão dos seus processos, já conseguimos a soltura de 2 deles, que estavam em processos bastante, enfim, injustos, em que a gente via que tinha várias falhas. Isso é feito pelo Núcleo de Prática Jurídica, com o professor Dr. Luiz Marlo, do curso de Direito da UFPR, e a gente tem ainda o Milito. O Milito são grandes
campanhas que a gente ou coordena ou faz parte. Então, o I Belong, que é a campanha para acabar com os casos de apatridia, que são as pessoas que não têm nacionalidade. A Regularização Já, que é uma campanha que acontece hoje, né, propugnando para que o governo faça a regularização dos migrantes que estão em situação irregular dentro do nosso país. Portugal fez isso, né, alguns países na Europa estão discutindo isso, né, a importância de você hoje trazer essas pessoas para a legalidade, né, tirar do limbo jurídico, para que tenha um mínimo de dignidade durante esse processo de isolamento social. A gente ainda fez campanha chamada Vozes e Culturas na UFPR, né, para a universidade conhecer essas vozes dos migrantes que estão lá, dos refugiados, conhecer suas culturas, né, sempre tentando diminuir ou acabar, prevenir a xenofobia e a discriminação em função da nacionalidade, mas também que tem muita ligado à raça, a gênero, enfim, essas interseccionalidades que a gente sabe que vão causando essa sobreposição de vulnerabilidades e tornando-os, né, ainda mais vulneráveis do que já são. Recomeços são possíveis, também uma campanha da UFPR em relação a migrantes e refugiados. Além de todos esses projetos, a gente faz parte ali, né, no lado direito do slide, do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas. É um conselho que teve a participação muito forte da UFPR na sua Constituição, e é o único estado do Brasil que tem um conselho estadual criado por lei estadual, né, os outros são comitês, e a universidade tem assento nesse conselho. Participamos da rede de apoio aos migrantes, refugiados e apátridas, da rede Mulher Migrante também, e do Fórum do Trabalho Migrante. A gente tem termos de cooperação com o Acnur, né, criando a cátedra na universidade, já renovamos, então desde 2013 a gente tem esse acordo, e com o Ministério Público do Trabalho também, temos um acordo a partir do qual a gente consegue criar algumas bolsas de estudo para migrantes e refugiados dentro da UFPR. A gente tem uma atuação muito grande em advocacy, então atuamos muito fortemente para a edição, né, aprovação, publicação da Lei de Imigração, a 13445 de 2017, participamos muito de toda a ação para alteração da portaria do Ministério da Justiça que exigiu o CELPE-BRAS para a naturalização de imigrantes, né, para se tornarem brasileiros, sendo que a lei exige só a capacidade de comunicar-se em língua portuguesa. A professora Lúcia Barbosa foi a grande articuladora disso, né, mas foi todo um pensamento, um planejamento que aconteceu dentro da nossa universidade, numa reunião das cátedras, e a professora Lúcia foi fundamental, foi nossa interlocutora em Brasília, a gente conseguiu alterar essa portaria. Enfim, várias ações em que a gente também atua nessa área de elaboração legislativa, né? E, por fim, eu acho que também é bem importante a gente falar, porque a nossa ideia era, assim, não só fazer essas ações mais extensionistas, voltadas para a comunidade em geral, mas também transformar um pouco a nossa universidade, né? E aí foi então que a gente iniciou um processo de desenvolvimento de políticas de inclusão de imigrantes e refugiados dentro da universidade. E com isso a gente tem hoje, ali só tem 4, mas eu acabei descobrindo hoje que a gente tem 5 resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, uma que cria vagas remanescentes, né, cria um sistema de ocupação de vagas remanescentes para migrantes humanitários e refugiados. Então, o brasileiro que entrou nos seus cursos de graduação, né, desistiu, e aí 10% dessas vagas elas são destinadas, né, conforme a demanda, sempre entre um mínimo de 1 até 3 vagas por migrantes humanitários e refugiados, né. Além disso, nós criamos 10 vagas suplementares por vestibular, então a gente tem um processo seletivo especial para migrantes humanitários e refugiados, já estamos na 2ª, estamos indo para a 3ª edição. A gente ainda tem uma resolução muito nova, né, pensada, assim, planejada
principalmente por todos os professores da cátedra, né, diante dessa situação, né, de ter o migrante refugiado na sua sala de aula, mas principalmente pela professora Bruna Ruano, que é uma discípula da professora Lúcia, que estava aqui, e que foi a criação de um ano zero. Então, migrantes refugiados calouros, o UFPR, eles têm um ano diferenciado, né, como a gente tem essa inclusão deles desde 2014, nós estamos verificando o quanto eles tinham de dificuldades no primeiro ano, porque eles já entravam, né, e como calouros, muitos faziam 6, 8, 10, 14 matérias do seu curso, né, com muita ainda dificuldade da língua portuguesa, das questões interculturais. Então, a gente estudou, né, alguns sistemas de acolhimento de populações que não são lusófonas, né, originalmente, então indígenas, enfim, povos do campo, nós também estudamos e criamos essa resolução, teve uma adaptação ali no conselho, mas a gente, então, adota esse período de formação especial, com muita aula de português, aula de psicologia, aula de direito e algumas matérias do seu curso para que eles estejam inseridos. Todos os alunos que entram, migrantes ou refugiados, na UFPR, eles fazem um curso de acolhimento linguístico acadêmico, então, antes de começar as aulas, né, no primeiro ano, já no final de janeiro, nossas professoras, né, ofertam um curso de 5 semanas, né, que é uma inovação muito importante, né, que é pioneira na universidade, em que eles vão, então, conhecer a própria universidade, os campi, né, vocês podem ver que a interdisciplinaridade sempre é um pressuposto do nosso trabalho. Então, eu vi que o professor Márcio falou muito, né, dessa questão da universidade se isolar e se criar os campos. Isso é a primeira coisa que a gente já, né, tenta destruir, são essas barreiras, esses muros dentro da própria universidade, né, em relação à comunidade, mas em relação aos cursos, aos setores, os campos. Então, eles vão conhecer os campi, pegam um ônibus intercamp da UFPR, vão conhecer o RU, já fazem a carteirinha da biblioteca, vão nos seus cursos, conhecer a universidade, mas também fazer o acolhimento linguístico, fazer uma adaptação da língua portuguesa para fins acadêmicos. E que também é organizada pela professora Bruna. E ainda a gente tem um projeto, uma resolução que cria um procedimento especial de revalidação de diplomas de imigrantes humanitários e refugiados. Então, além da sistemática normal do MEC via Carolina Bori, a plataforma por onde se solicita a revalidação de diplomas, na UFPR a gente tem um sistema especial em que esse migrante humanitário e refugiado não precisa ter toda a documentação, né, que é muito absurdo que a nossa legislação exige de documentação, mas pode compensar essa relativização da exigência da documentação através de provas. São provas bastante difíceis, porque ele tem que comprovar a falta de um documento, né? Então, tem que demonstrar o quanto ele conhece da sua profissão, né, do curso que fez lá no seu país e que precisa agora da revalidação para se integrar no Brasil. E a possibilidade de solicitação de isenção de taxa, isso é uma inovação importante, porque é muito caro hoje. O processo de revalidação pelo Carolina Bori, na Universidade Federal, por exemplo, custa uns 700, 800 reais todo o processo, né? Mas a Universidade de São Paulo custa 3 mil reais, né? Só para a universidade, fora toda a questão de tradução para o tradutor juramentado, né? Então, nesse nosso processo existe essa possibilidade. É a nossa equipe de psicologia que faz análise socioeconômica dessa pessoa. E essas estão, por essas resoluções é que a gente fez essa política universitária de acolhimento. Sobre o Acnur, já tem muito tempo que nós temos a cátedra, né, mas acho que as universidades, elas fazem uma solicitação ao Acnur, né, com o interesse de criar uma cátedra. E aí tem um processo lá interno do Acnur, que eu realmente não participei ativamente na época, foi o professor Gidiel que fez essa mediação, e geralmente, assim, eu sei que o Acnur exige, né, já ações prévias, então, antes mesmo de propor, já tem que ter ações de alguma forma desse acolhimento, né, desse diálogo, assim, dessa relação dialógica entre universidade e população migrante e refugiada, para daí conseguir a cátedra. Eu acho que são 23 hoje, não são muitas.
Mas é bem importante que cada vez tenham mais cátedras que façam esse tipo de ações. Tem uma pergunta, o que é mais comum hoje? Tatiana, Oi. eu vou esperar você encerrar a sua fala, e tá aí bom. eu faço as perguntas, porque se Lúcia também quiser entrar na resposta, e Márcio, fiquem à vontade. Tá bom? Bom, então tá, eu já vou encerrar, porque eu sei que o nosso tempo é curto, tem várias coisas para a gente conversar. Só dizer que, então, essa metodologia das aulas de português, a gente tem a Português para a Sociedade, a Comunidade, a gente tem a revista Ressonância, a metodologia do português, língua de acolhimento, mas para fins acadêmicos, que é feito nesse programa ali que a gente colocou, de acolhimento linguístico acadêmico, no curso de acolhimento ou nas aulas de português para os calouros, ele está num livro bem recente, que foi publicado pelo Acnur, que é esse aqui, eu não sei se vai aparecer, chama Passarela, que tem toda a nossa metodologia, mas aí é mais para fins acadêmicos, que não precisa necessariamente ser usado, pode ser até para a comunidade em geral, né, ou o pessoal um pouco mais adiantado, mas assim, que é um livro que está muito legal, está muito colorido, está muito criativo, muito intuitivo e que pode ser usado em vários locais. Claro, ele tem um foco na UFPR, mas ele pode ser usado em outros locais, outros espaços de educação, tem QR Code, tem questões que são muito importantes para trabalhar com os migrantes, como, por exemplo, a questão da igualdade de gênero, né, porque tem muitos migrantes que vêm de países muito machistas ainda. Tem a questão, por exemplo, da palmada, né, como o Brasil encara a questão da palmada, né, que não é visto mais como uma ação educativa dos pais em relação à criança. Enfim, a gente entra numa série de questões, né, como evitar a islamofobia, que é uma coisa que está crescendo aqui na nossa cidade, no nosso estado. Esse material está todo ali, e dizer que, assim, é importante dizer que durante a pandemia a gente não deu aula de português para a comunidade à distância, né, porque a nossa aula tem toda essa abordagem presencial de turmas pequenas, a gente tem uma média de 15 turmas abertas por semestre, né, consecutivamente, então são turmas pequenas com 2 professores, tem toda essa questão da presença, a gente faz muita questão que o professor tem uma formação, mas em paralelo o que o pessoal fez foi a tradução, então ali naquele site PBMIH, que é Português Brasileiro para a Migração Humanitária, né, pbmihufpr.com, estão todos os materiais que o pessoal do PBMIH externo fez durante esse período de isolamento até agora, então são mais de uma dezena de material sobre o que é a Covid, como fazer máscara e usar máscara, como solicitar o auxílio emergencial, como fazer parte do CAD único para solicitar o auxílio emergencial, auxílios locais da prefeitura, auxílio do governo do estado do Paraná, mas, enfim, outros também nacionais. Isso foi tudo traduzido em 6 línguas, que são as línguas mais utilizadas, né? Crioulo haitiano, espanhol, inglês, francês e árabe. Então, tá tudo ali, quem quiser usar não precisa fazer tradução tudo de novo, são cards visivelmente, o pessoal do design ajudou bastante, então, assim, eles são muito fáceis, né, uma linguagem muito acessível, tá bem importante, assim, é uma ferramenta, assim, para esse momento, não só para a gente, mas para outras iniciativas. E, por fim, dizer, assim, que o que a gente faz porque a gente acredita, né, a gente tem uma visão de uma universidade aberta, né, plural, né, a gente acredita na interculturalidade, na essência da palavra, do que as culturas se dialogam, né, fazem trocas e enriquecem com isso. Ninguém desse mundo de gente que trabalha conosco, né, a gente já atingiu mais de 5.000 migrantes refugiados diferentes ao longo aí todo esse processo, ninguém recebe absolutamente nada, os professores são todos voluntários, fazem isso pela percepção que eles têm, né, de que a universidade precisa fazer ensino, pesquisa e extensão, né, isso está lá na Constituição, e esse é um dever nosso como professores universitários, né, que acreditam que a universidade pode ser um instrumento de transformação da sociedade, né, todos nós publicamos, né, ninguém tem dedicação exclusiva a esses projetos. Eu, por exemplo, sou professor de direito nacional privado, eu ensino casamento, divórcio, sucessão,
exposição internacional, mas atendo ali na sala 28, coordeno os nossos alunos, temos orientandos na pós, na IC, os outros professores, professora Elaine dá aula de psicologia do trabalho, a professora Bruna dá aula de alemão, enfim, todo mundo está nas suas áreas, nas suas habilitações, mas a gente realmente tem um compromisso e acredita, né? Tem muita coisa que a gente precisa melhorar, a gente tem plena condições disso, acho que tem áreas, hoje a gente, por exemplo, tem um projeto lá de odonto, mas que é o próprio venezuelano, aluno de odonto, né, que, já que a gente não teve tanto respaldo dos professores, embora a gente tenha chamado, olha, vamos nos engajar com a gente, o aluno conseguiu, né, criar isso, que é mais bacana ainda, né, porque, né, faz de baixo para cima. Então, o Murilo pergunta, e é assim que a gente mantém, né, por conta desse compromisso. E a gente acredita que essa é também, professor Márcio, uma forma de internacionalização, uma internacionalização diferente, que a gente não vai... Uma vez eu assisti uma palestra, participei de uma mesa com um reitor de uma outra universidade pública aqui de Curitiba, e ele falou, nós mandamos um aluno para a França, ele voltou e conseguiu um emprego na Renault. Eu falei, gente, desculpa, mas não é essa internacionalização que me interessa. Essa internalização que a gente quer, essa de baixo para cima, essa do sul global, né, essa globalização dialógica, em que países muito parecidos, né, busquem envidar os esforços para achar soluções comuns, e soluções que sejam, né, inclusivas, que vão fazer a diferença nas suas sociedades, e principalmente decolonial, né, acabar com essa história do outro como bárbaro, né, o Fanon fala disso, de desbarbarização do outro. Então, o que hoje não tem mais sentido falar em mundo civilizado e mundo da barbárie, né, mas o mundo é o do ser, né, desse ser humano, e é isso que a gente espera fazer com a nossa cátedra, é isso que nos inspira, e nos inspirou a fazer, que a gente espera continuar fazendo. Ainda tem muito a ser feito, a gente tem que aprimorar vários desses processos, a gente sempre tenta ter uma análise crítica de tudo, mas essa é a nossa contribuição. Eu fico aqui à disposição para outras perguntas, para o debate, e agradeço a atenção, peço desculpa se eu passei do meu tempo. Passou 2 minutinhos, não se preocupe. Estou tentando colocar a câmera, vamos lá. As perguntas, algumas vezes elas são direcionadas, mas eu queria que os 3 ficassem à vontade, tá? Para responder ou complementar, como for. Essa primeira para a professora Lúcia. Ricardo pergunta, de que modo os países podem adotar políticas de proteção e amparo para os estrangeiros? Como evitar o trabalho escravo e o desemprego dos imigrantes em países com legislações trabalhistas frágeis? Não sei se é para a Lúcia ou para todo mundo. Lúcia, você está sem som. Sim, percebi agora. Desculpe. Você poderia ler novamente? Porque eu estava tentando abrir a câmera e demorei um pouquinho. De que modo os países podem adotar políticas de proteção e amparo para os estrangeiros? Como evitar o trabalho escravo e o desemprego dos imigrantes em países com legislações trabalhistas frágeis? Eu acho que essa resposta, essa pergunta, ela vem bem na direção do que a professora Tatiana colocou aqui, sobretudo mais ao final, não é? Do que a gente quer, do que a gente pensa, do que a gente defende, né, como sociedade. Então, eu não sei, Tatiana, talvez você pudesse responder com mais propriedade, não é? Eu acho que o PIBME, que é esse projeto enorme que a UFPR tem, ele acaba tendo uma visão ampliada, né, sobretudo das questões dos direitos, né, do direito e dos direitos, né? E isso tem sido extremamente importante para nós todos aprendermos, e eu acho que é isso. Tatiana.
Eu respondo, Cris? Claro, fique à vontade. Márcio também. Então, a lei de migração, ela trabalha muito um tema uma expressão que eu gosto muito, que é a participação cidadã do migrante, né? Então, eu acho que o que é importante, assim, enquanto política pública, que a gente vê muito pouco no Brasil, políticas universitárias, enfim, eu acho que os locais onde a gente está, né, o que a gente pode fazer em relação a isso é exatamente nessa linha, é criar instrumentos para que o próprio migrante, né, tenha elementos para garantir a sua emancipação econômico-social antes, claro, porque se estiver morrendo de fome, morando na rua, como é o que a gente tem visto aqui em Curitiba, não vai conseguir, mas tendo esse mínimo, né, da subsistência garantido, é buscar sua emancipação política, que ainda que ele não tenha o direito a voto no Brasil, mas a lei garante, por exemplo, o direito de associação, a sindicalização, coisas que uma lei anterior, muito recente, não permitia. Então, acho que o que a gente tem que fazer é isso, é garantir os instrumentos para que ele mesmo, né, busque essa emancipação e essa subjetivação para que ele seja o ator da sua própria história, ainda que seja história em outro país. Então, acho que o nosso projeto ele tem todas essas linhas, porque é isso que a gente acredita que o migrante precisa. Ele precisa saber falar o português, né, para poder reivindicar seus direitos, saber conhecer esses direitos, né, ter um mínimo de uma tranquilidade mental, né, superar esses obstáculos, desafios que ele tem, que é inerente ao processo migratório, de desterritorialização, né, de deixar o mundo para trás, ter um fluxo, uma circulação muito complexa, então tem muitos que passam por situações bastante vulnerabilidade durante o trajeto e ainda se colocar, né, numa sociedade para onde ele foi justamente, né, para conseguir melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, da sua família, que muitas vezes não acontece, né? Geralmente não acontece estando num país como o Brasil. E aí a gente vai linkando os outros elementos, precisa ter saúde para fazer isso, né? Precisa ter uma boa formação, precisa saber usar a internet, usar o computador nos dias de hoje. Então, um pouco nessa linha. Claro que a gente gostaria que outros cursos também aderissem, mas isso é um processo. Medicina mesmo, a gente levou 4 anos para convencer. E hoje a gente tem um super parceiro que é o professor deles. Então, acho que é isso, é uma sementinha de cada vez, mas é nessa linha que a gente evita essas questões que ele colocou na pergunta. Acho que foi bem respondido, né, Ricardo? Eu tenho, a Tânia fez a seguinte pergunta, foi no finalzinho da sua fala, Lúcia. Maravilhosa. Apoio o EAD para mulheres terem acesso ao ensino universitário. Como podemos construir políticas públicas para isso? Seria algo fantasioso? As perguntas vão sempre para a mesma direção. Olha, as políticas públicas, eu acho que as melhores políticas públicas, elas nascem, né, vamos dizer assim, das demandas, né, como a professora Tatiana já falou, elas nascem dessa, você tem que ter esse olhar para essa demanda e se perguntar como pessoa, o que eu posso fazer aqui, não é, para ajudar, mas não ajudar no sentido enfim, né, simplesmente ali, num momentinho, ajuda e passou. Não, como estabelecer, de fato, uma política que vai tratar essa temática. Na verdade, ninguém estava preparado para esse curso à distância, né? Ninguém, nós não estávamos. Mas a demanda foi tamanha que nós nos olhamos e falamos, bom, vamos nessa, né? Nós temos mais de 22 pessoas que atuam nesse curso, como professores e monitores. Então, nós somos poucos. E nós estamos com acho que são 9, 10 salas de aula nesse momento. Então, assim, olha a demanda e fala, o que eu posso fazer? Não é? Política pública é como aquela música, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. Se o povo está ali, é ali que a gente tem que estar, ao lado dele, né? Então, a gente não havia percebido que
uma ação dessa, de ensino via, enfim, internet, né, à distância, eu teria o alcance que teve em relação às mulheres. Para nós foi uma surpresa super agradável. Puxa, que bom! E ontem eu recebi uma pessoa, uma mensagem de uma mulher que tentou fazer o curso presencial, não conseguiu, e ontem ela me enviou um áudio falando todo o abecedário, pronunciando todinho, de A a Z, para mostrar para mim que ela estava aprendendo enfim, pronunciar o nosso abecedário. Foi muito, o nosso alfabeto. Foi muito, muito emocionante, sempre. Então, é isso. Não é pouco, não, Lúcia. Vocês três que estão em grandes universidades não têm noção do que é pouco para nós que estamos numa universidade bebezinha. Vocês não fazem ideia, engatinhando. Cris, mas eu podia falar sobre isso? Sim, porque sim, eu vi claro. um aluno também comentando, fazendo um comentário parecido com esse que você acabou de fazer, lá entre as perguntas do YouTube. É lógico que o fato de estar numa capital não quer dizer imediatamente que a gente tem recursos disponíveis. As universidades todas estão passando por sérias dificuldades. Mas tem um lado também... Márcio, seu som fechou. Pronto. Vocês aí na UFSB vão entender bem o que eu tenho, como eu penso essa questão. As universidades têm de lidar com os problemas mais imediatos. Nesse sentido, eu estou em Natal, então Natal está muito distante das fronteiras, está muito distante dos grandes centros, então não é um destino corriqueiro para os refugiados. Nós já tivemos contatos com a Acnur para estabelecer aqui a cátedra também, mas paramos por um momento, inclusive estudei todo o material da UFPR para isso, porque eu acho exemplar tudo isso que a professora Tatiana nos apresentou para essa questão. Acho um trabalho formidável, principalmente pela questão interdisciplinar que ele apresenta, né? Acho que isso dá uma solidez importante para o tratamento dessa questão. Mas aí nós paramos para refletir. Nós vamos incentivar a vinda de refugiados para cá, com um projeto, com uma resolução de acolhida? O que nós vamos poder oferecer de fato? E isso meio que nos impediu, porque ainda que a universidade tenha essa vontade, tenha conhecimento para enfrentar essa questão, nós trabalhamos, por exemplo, com português para estrangeiros, apesar de não termos esse curso, há mais ou menos 10 anos. E oferecemos também para refugiados que aparecem pontualmente, mas não tem um programa específico para eles, como a da professora Lúcia. Então, isso nos levou a pensar, nós podemos incentivar o que é que eles vão encontrar, não na universidade, mas no Rio Grande do Norte. A nossa situação no Rio Grande do Norte, economicamente falando hoje, é bastante complicada. Então, além dos problemas todos que a própria questão da situação de refugiados já traz, nós exporíamos essas pessoas a outros tipos de dificuldades, a dificuldades adicionais, né? Então, isso nos fez não desistir do projeto, mas deixá-lo um pouco mais lento. E aí eu falo isso porque eu, pelo menos, tenho uma grande referência no trabalho, por exemplo, com indígenas, aí da UFSB. Vocês têm essa questão na porta de casa, né? Os nossos brasileiros índios, né, que estão mais organizados em associações, em campanhas de luta por território, então, eles estão muito aí próximos de vocês, né? Então, isso eu acho que é uma espécie de vocação da universidade também. E não deixa de ter a ver, naquele sentido que eu estava falando no início, com essa questão do estrangeiro, de uma presença estrangeira, né? Uma presença, pelo menos, de um brasileiro que a gente quer ver como estrangeiro,
porque a sociedade brasileira continua pensando assim. Então, eu acho que, nesse sentido, a participação da UFSB nesse processo todo pode ser exemplar para todos nós, como são exemplares na Bahia, os programas envolvendo a cultura negra, né? Cada região tem as suas próprias questões. O norte tem as questões ambientais importantes, que são mais gritantes e problemáticas hoje, né? Não que nós também não tenhamos nas outras regiões. Então, eu acho que as universidades têm de lidar com as coisas que estão mais emergenciais ali às portas, sabe? Não que a gente não tenha de nos preocupar com o mundo todo, temos sim, é a nossa vocação de universitários. Mas esses problemas mais imediatos fazem com que a gente meio que se especialize numa determinada questão. Então, eu acho que se a UFSB tem um caminho a percorrer nessa questão, mesmo do refúgio, porque muitas vezes essa questão indígena esbarra em situações muito similares, né? Eu acho que é por aí. Então, não acho que vocês estejam em nenhuma posição desfavorável, muito pelo contrário, vocês têm um grande problema para dar de exemplo ao Brasil. Não foi o estudante que fez o comentário, não, fui eu, no YouTube. Esse que você leu. E eu queria dizer que, sim, tratar das questões indígenas como realmente tem se apresentado como uma grande vocação da UFSB, não deixa de ser, Márcio, dentro dos 3 conceitos que você mesmo desenvolveu, né? Migrações, identidades e universidades, né? Espera aí que a gente ainda tem perguntinha aqui. É o Ricardo, que ele faz uma pergunta, eu andei lendo até sobre isso, mas vou deixar vocês comentarem. O que é mais comum hoje é a migração de muitos grupos sociais que, na maioria das vezes, representam fuga dos seus países de origem. Por que não é um fenômeno normal que o povo volte e lute para resistir? Não é especificamente para alguém, é para quem quiser responder. Bom, então eu vou responder. Ele está fazendo uma pergunta que a gente tem que ver primeiro as causas desse refúgio que eles pedem, né? E, normalmente, os estrangeiros que chegam a pedir asilo em outros países são estrangeiros expostos a situações muito difíceis, né? Voltar e lutar na Síria, por exemplo, significa, muitas vezes, procurar a morte, né? São pessoas que, muitas vezes, não têm como estar em segurança em seu território. Então, a mesma pergunta a gente poderia fazer aos nossos brasileiros que hoje estão procurando morar, por exemplo, na Europa. Por que eles estão saindo daqui? E nós não estamos numa situação de guerra propriamente, né? Apesar dos números de mortes, mesmo antes da Covid, em muito ultrapassarem algumas guerras, né? Mas eles não estão ameaçados, eles estão simplesmente buscando uma situação melhor. Isso é legítimo do ser humano, claro, mas eles estariam em melhores condições do que os refugiados, né, tecnicamente falando, de também lutarem por seu país. Então, muitas vezes a gente vê o problema no país do outro, né, no outro que chega em dificuldade até nós, mas não vê que nós produzimos o mesmo tipo de problemas. Então, muitas dessas perguntas, basta olhar para nós mesmos que a gente tem as respostas, né? A pessoa está buscando vida, e é isso que a gente tem que oferecer para eles, né? Porque no lugar deles, de origem, eles não estão conseguindo mais isso, infelizmente. Lúcio ou Tatiana, querem comentar? Eu ainda tenho uma pergunta. Eu tinha feito... Sim, claro. Não, pode passar a próxima. Ah, tá. O professor Márcio respondeu tão bem, é isso mesmo. Eu tinha feito uma pergunta sobre a relação Acnur e as IAs, mas você já respondeu, Tatiana, no finalzinho da sua fala, né? E o Vicente, ele faz uma pergunta para a Tatiana, mas eu tenho a impressão também que é para os 3.
numericamente, os migrantes mais presentes são os falantes de crioulo haitiano? Qual a percentagem deles e dos outros em cuja língua são feitas as traduções? Espanhol, inglês, francês e árabe? Eu vou responder, mas acho que a Lúcia pode ajudar, né? Bom, a maioria fala crioulo haitiano, né? A gente tinha uma ideia de que o haitiano falava francês, mas eles vindo para cá, né, desmistificou isso, né? A grande maioria fala o creole, é só uma elite, assim, mais intelectualizada que fala o francês mesmo. A gente traduz tudo para o espanhol por conta dos latinos aqui, né, no sul, a gente tem no Paraná a tríplice fronteira, mas sobretudo dos venezuelanos, né, o Curitiba foi uma das cidades do Paraná que recebeu o processo de interiorização, então eles, né, vieram 2 levas de venezuelanos interiorizados pelo governo federal para cá, fizemos, inclusive, vários mutirões lá no abrigo deles, em inglês, por ser a língua universal, assim, é o que mais se fala e a gente acha sempre importante, né, até porque a gente tem alguns africanos que vêm de países anglófonos, e árabe, porque a gente tem uma comunidade síria muito grande aqui em Curitiba, bem efetiva. Então, essas foram as demandas, e por isso que a gente fez a tradução em todas essas línguas. Obrigada, Tatiana. Olha, a gente está a 2 minutos de encerrar. A Lúcia quer comentar? Não, ele pode, talvez, até me enviar essa pergunta, se quiser, depois a gente até, não sei, o que vocês acham. Eu acho que a Tatiana já falou, mas só para, talvez, dizer que essas demandas também, elas se alteram, né, esses grupos. Então, houve um período que a gente atendia números enormes de haitianos e haitianas. De repente, não, eram congoleses aqui em Brasília. Houve um período também de sírios, né, e sírias, um período de grande demanda de curso para essa comunidade. Atualmente, nós temos pessoas de Bangladesh, por exemplo, não é? Que falam urdu, pasto, que são línguas que, desculpa a ignorância, eu não conhecia. E a gente recorre a eles mesmos, né, os que já estão mais adiantados, para fazer a tradução. Então, por exemplo, quando a gente faz chamada para o curso, nós fazemos em 5, 6 línguas, além do português, né, para dizer para eles, olha, bem-vindos, bem-vindas, né, na língua deles. Então, isso varia. Neste momento, a gente tem, eu não sei ainda exatamente qual o maior número de matriculados, de inscritos, de nacionalidade, mas eu vou verificar. Então, varia, como a professora Tatiana falou. Houve um período que eram os haitianos, lá mesmo em Curitiba, e no Paraná. Agora, não sei, talvez não seja. Sim, depende muito das ondas geopolíticas, né, Lúcia? Exatamente. Eu agradeço muito. Eu ia fazer alguns comentários, mas nem tempo para isso eu tenho mais. Mas queria dizer que o objetivo maior foi alcançado, que é isso, uma introdução desse tema de estudo na nossa universidade. Espero encontrar com vocês pelo caminho afora e que a UFSB também consiga trilhar, começar o seu percurso. Me impressionou muito o projeto específico da Lúcia. Esse projeto do Paraná, eu estou assim, maravilhada, como o Márcio disse, totalmente interdisciplinar, alcança todas as áreas do conhecimento, impressionante. E, Márcio, muito obrigado pela sua aula, porque foi uma aula para todos nós. Um abraço, viu, Bárbara? A gente encerra aqui a mesa. Okay, muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês também, ao nosso convidado, as nossas convidadas, informar que nós vamos dar início agora às 16 horas, a mais 2 mesas,
Vocês também podem acessar a galeria com as intervenções artísticas e prestigiar os nossos artistas regionais no nosso site, no site do evento. E à noite teremos mais uma conferência que se inicia às 19 horas, com um dos maiores linguistas do país, o professor José Luiz Fiorin. O tema que ele vai tratar será a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, novos paradigmas da ciência. A nossa programação completa vocês encontram no site do evento. Muito obrigada e até mais tarde.